Fala, galera! Apesar das palavras serem parecidas, globalismo é uma coisa bem diferente de globalização. Em termos de ideologia política, o globalismo é uma estratégia da esquerda, ao passo que globalização é um enredo da direita. Mas vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso e pegar uma máquina do tempo. Segundo os registros arqueológicos, a nossa espécie tem mais ou menos 300 mil anos nesse planeta. Durante mais ou menos 290 mil anos, nós caminhamos pela superfície da Terra em pequenas tribos de caçadores e coletores. Essa dinâmica fundamentalmente familiar foi modificada há mais ou menos uns 10 mil anos por uma coisa que nós demos o nome de Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi o grande marco de transição entre dois períodos bem distintos para o Homo sapiens. Na Revolução Agrícola, nós saímos do Paleolítico e entramos no Neolítico, que é a era que nós nos encontramos atualmente. Apesar de todos os avanços em termos de conhecimento e de todos os desdobramentos tecnológicos, em termos práticos, nós ainda estamos no Neolítico. Todavia, nossos corpos e nossos cérebros, nossas mentes, nossas vontades, nossos medos, eles foram todos moldados pelas pressões evolutivas do Paleolítico. É de lá que vem mais ou menos 96% da sua carga genética. Por isso, todo humano sonha com a tribo. Nós fomos programados para isso. E temos essa fantasia recorrente de como o mundo seria se todas as pessoas formassem uma imensa família. Esse é o desejo inato em cada ser humano. E ele derivou do estilo de vida que nossos ancestrais caçadores-coletores levaram por dezenas de milhares de anos. A grande sacada do comunismo foi servir de palco para a expressão desse desejo, o desejo de sermos todos como um só. Segundo o comunismo, todas as sociedades que já existiram repetiram uma história de luta de classes entre livres e escravos, aristocratas e plebeus, patrões e empregados. É evidente que isso é uma mentira, isso é uma falácia. Quando Marx afirmou isso no Manifesto Comunista de 1848, talvez ele desconhecesse os milhares de anos que o Homo sapiens viveu em sociedades paleolíticas. Ou talvez ele não desconhecesse e tenha sido só malicioso mesmo. O fato é que, amparado na nossa ânsia instintiva por essa grande tribo mundial unida, o comunismo apresentou uma agenda maluca de reforma social, que visava abolir a propriedade privada, extinguir a classe média, dissolver a família, expropriar as crianças dos cuidados de seus pais e eliminar a liberdade de religião e pensamento. Era assim, e ainda é assim, que o socialismo-comunismo espera ressuscitar aquele espírito tribal teoricamente humanitário do Paleolítico. As diretrizes desse projeto transformador, elas podem ser encontradas no capítulo 2 do clássico Manifesto Comunista, de Marx e Engels, que já foi citado. E para o comunismo, citado ali, a reforma deveria ser feita do modo mais intenso possível. Na página 41 do manifesto, Marx escreveu o seguinte, abre aspas, a revolução comunista deve romper do modo mais radical possível com todas as ideias tradicionais. Fecha aspas. Mas Marx foi um pouco além disso ainda. Para que a iniciativa comunista se efetivasse, seria necessário abolir pátrias e nacionalidades. Quando a Terceira Internacional se reuniu pela primeira vez em 1919, os comunistas concluíram que o único caminho para implantar o comunismo seria o estabelecimento de uma ditadura, e isso jamais poderia ser conquistado por meio de acordos. O empreendimento comunista só poderá ser alcançado com a derrubada violenta
de toda a ordem existente. Isso está escrito literalmente no capítulo 4 do Manifesto Comunista de Marx, mais exatamente na página 65. Desse modo, a derrubada violenta das fronteiras, das nacionalidades, das tradições, dos valores, do sentido de pátria e até mesmo do sentido de laços pessoais, familiares, tudo isso está no coração da filosofia comunista. É preciso derrubar tudo para construir tudo de novo. Depois de promover praticamente 100 milhões de mortes em genocídios e de levar países prósperos à mais absurda miséria, a psicopatia do socialismo-comunismo segue acreditando que vai saber como construir as coisas depois de desfazê-las. Isso seria um prato cheio para lotar os consultórios de psiquiatria, mas eu sempre brinco que o inimigo mais perigoso que você pode ter é o inimigo que você se nega a enxergar. Como as revoluções violentas pregadas por Marx não produziram resultados muito satisfatórios, o comunismo decidiu optar por um instrumento novo, a guerra cultural. Essa ferramenta, que também pode ser chamada de gramscismo, é o que está por trás do globalismo. É preciso levar o caos a tudo, para que tudo desabe sob o peso da própria confusão. Desde a segunda metade do século XX, o comunismo tem apostado que vai conseguir alcançar seu objetivo se ele dividir povos e crenças, jogar umas pessoas contra as outras, bagunçando as fronteiras, promovendo fluxos migratórios desorganizados, amaldiçoando o afeto familiar, queimando igrejas e rompendo com cada um dos elos que sustentam o nosso tecido social. Para que prender o indivíduo por fora, se é possível prendê-lo por dentro? É possível prender uma pessoa tornando-a incapaz de pensar por si mesma. É possível prender alguém tornando essa pessoa refém da esperança de que ela precisa de alguém mais apto que ela mesma para salvar das consequências de suas escolhas. Desfazendo o senso de nacionalidade, desestruturando nossas convicções morais e nos deixando órfãos das tradições que nos ajudaram durante milhares de anos, a guerra cultural do socialismo-comunismo tenta produzir a maior baderna que ela conseguir. E então, quando todo mundo estiver completamente perdido na anarquia e na pobreza, a esquerda se apresentará como o grande sentido salvador na vida de cada um de nós. E o comunismo se estabelecerá sobre a terra. Com o histórico que essa ideologia tem, não é preciso ser muito inteligente para entender que quando isso acontecer, nós não viveremos um paraíso. Nós vamos viver o martírio de uma tirania sem fim. Para amenizar essa atmosfera de terror, a guerra cultural do comunismo usou essa roupa bacana, essa roupa de festa que eles deram o nome de globalismo. Um só globo, uma só nação. Como alguém pode ser contra isso? Tudo bem, isso é lindo, mas vai contra a própria natureza do animal que nós somos. Nós temos empatia, mas também temos ambições. Nós temos um senso de comunidade, mas também temos ganância e sonhos individuais. Antes de sermos parte de uma família, nós somos indivíduos. É essa parte elementar do ser humano que o comunismo nega sistematicamente. O paleolítico foi legal, mas ele ficou para trás. O neolítico tem indústrias, tem países, fronteiras, propriedades e, acima de tudo, indivíduos. Essa foi a grande lição, a grande bênção do iluminismo. Nós não somos apenas uma massa, nós somos, cada um de nós, uma pessoa. Enquanto o globalismo visa a anulação do indivíduo em prol de uma grande nação planetária comunista, a globalização proposta pela direita reconhece as diferenças individuais, tanto as diferenças entre pessoas quanto as diferenças entre cidades, estados e países. A globalização não propõe
a extinção da tradição, mas ela propõe o livre comércio amigável entre povos com culturas e tradições independentes, respeitando contratos com vantagens mútuas que possam levar à prosperidade em toda parte. A globalização não é domínio, é autopertencimento, para que você seja competitivo e ganhe sua vida de modo honesto, sem precisar deixar de ser você mesmo, ou deixar de acreditar no que você acredita, ou de agir com algum livre-arbítrio, desde que este livre-arbítrio esteja dentro dos limites da lei. O globalismo pretendido pela esquerda é uma fantasia tola que tem cobrado um preço lastimável nesses primeiros anos do século XXI. A globalização, por outro lado, defendida pela direita, é um projeto de prosperidade, dignificante até. Em todos os casos onde a globalização foi empregada, a facilitação do comércio voluntário entre nações só produziu ganhos de renda e ganhos de qualidade de vida para todos os envolvidos. Ser a favor da globalização é ser sensato e autoconfiante. Ser a favor do globalismo é ser vitimista, destrutivo e leviano. E fingir que o globalismo não existe vai além disso. Vai além de ser um alienado. É ser simplesmente estúpido demais. E uma pessoa assim não deveria estar aqui. Ela deveria ter sido extinta lá no Paleolítico. É isso aí, gente boa. Que a força esteja com vocês. Um abraço.